Ron, o Cavaleiro do Espaço, na RGE. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Episódio extra de hoje, Ron, o Cavaleiro do Espaço, na RGE. A RGE, ou Rio Gráfica Editora, foi criada em 1952 por Roberto Marinho, presidente das Organizações Globo, que já detinha o poder do jornal O Globo naquela época. Mais tarde ele teria também a emissora de TV, a TV Globo. E o Roberto Marinho, ao criar essa editora, Rio Gráfica Editora, ele acabou também tomando os personagens da Marvel e também da DC, que eram publicados na editora Brasil América, de propriedade de Adolfo Eisen, que trabalhava para ele antes. O Adolfo Eisen havia proposto anteriormente para o Roberto Marinho a obtenção dos direitos de publicação dos personagens, dos super-heróis dos Estados Unidos, no Brasil. Mas o Roberto Marinho não deu atenção naquele momento. O Adolfo Eisen então foi por conta própria, criou a sua editora, trouxe os personagens e começou a publicar. E conseguiu algum sucesso. Né? E quando o Roberto Marinho percebeu, né, que aquele negócio, né, do história em quadrinho, ele dava retorno, ele resolveu tomar então, do Adolfo Eisen, né, ele conseguiu obter os direitos dos personagens Marvel e DC, e a partir daí a sua editora, a Rio Gráfica Editora, passou a publicar esses personagens. A Rio Gráfica Editora então passou a publicar diversas histórias da Marvel. Nós vemos aqui, por exemplo, a publicação do Quarteto Fantástico, que na época era traduzido como Os Quatro Fantásticos, né, uma tradução literal de The Fantastic Four do inglês. Né. Também tem a publicação aqui, o Almanac Marvel, que era uma revista que reunia histórias de diversos personagens, como os X-Men, o Demolidor, a Mulher-Aranha, né, o Doutor Estranho. A Rio Gráfica Editora, ela teve esse nome até 1986, quando então ela passou a ser a Editora Globo. Ela não podia ter o nome Globo antes, porque já havia uma empresa do mesmo ramo com esse nome, mas esse problema foi resolvido e a partir daí ela passou a ter o mesmo nome que as demais empresas do Grupo Globo. Ela continuou também publicando histórias em quadrinhos, essa editora, como por exemplo as histórias da Turma da Mônica, que passaram por algum tempo pela editora Globo, né? Mas também histórias de super-heróis, como ou heróis, né? Como o Fantasma, o Espírito que Anda, né? Que é a história de um justiceiro mascarado, que ele vive na selva, a selva fictícia de Bengala, ou com os pigmeus Bandar, onde por gerações, né, pais vão entregando esse uniforme para seus filhos e criando a lenda de um homem imortal, né, que é o Espírito que Anda. As disputas que ocorreram, né, no Brasil em torno dos direitos de publicação de personagens, de histórias em quadrinhos, ela é bem narrada, bem descrita no livro A Guerra dos Gibis, do jornalista Gonçalo Júnior, que ele cobre o período de 1963 e 1964, onde ele descreve essas disputas editoriais, né? Inclusive aquela que aconteceu entre o Roberto Marinho e o Adolfo Eisen, né, envolvendo a editora Brasil América e a Rio Gráfica Editora. Bem, voltando para a Rio Gráfica Editora, né, o nosso foco aqui é a publicação específica do personagem Ron nas revistas dessa editora. De 1982 a 1983, o personagem Ron, o Cavaleiro do Espaço, ele foi publicado na revista Almanac Premier Marvel, da Rio Gráfica Editora, da RGE, em 5 das suas 6 edições. Da edição 2 até a edição 6, o Ron apareceu, e ele aparece na capa, inclusive, dessas revistas, né, em 3 das edições, a edição 2, a edição 5 e a edição 6. Considerando que a revista teve poucos números, né, ele até apareceu bastante na capa.
Na edição 2 da Almanac Premier Marvel, é a estreia do Ron no Brasil, né, onde aparece a história da sua primeira revista nos Estados Unidos. Uma história que foi publicada em 1979 nos Estados Unidos, né, só chegou ao Brasil em 1982. Em uma revista que também trazia histórias do personagem Nova e do Monarca das Estrelas. Aqui nós vemos que a capa da revista original foi aproveitada em parte, né, somente a figura do Ron, né, porque ela precisava acondicionar também os demais personagens, né, que eram, em sua maioria, personagens mais desconhecidos do público. Não era o primeiro escalão da Marvel, né, que são aqueles personagens criados pelo Stan Lee e o Jack Kirby, como o Quarteto Fantástico, o Homem-Aranha, o Incrível Hulk, o Homem de Ferro e os Vingadores. Nessa mesma revista, o Almanac Premier Marvel, também foi publicada a segunda história do Ron. Então eles pegaram duas revistas dos Estados Unidos, essa já de 1980, e reuniram em uma mesma publicação no Brasil. Empacotaram, né, numa mesma revista. Em 1982, ainda foi publicada a quinta edição do Almanac Premier Marvel. O Ron aparece na capa nessa revista. Ela traz aqui a história dos Cães da Nebulosa Negra, que apareceu na sexta edição da revista do Ron, nos Estados Unidos. Mas a imagem que aparece na capa não é a imagem da história a que ela se refere, né? Na verdade, é uma imagem da história anterior, né, essa revista. Na tradução, né, da RGE, né, havia muitas traduções que depois foram refeitas pela editora Abril, né? Por exemplo, o personagem o Cavaleiro da Lua, na RGE se chamava o Cavaleiro de Prata, né, o que não faz sentido, porque o original dele é The Moonlight, que é realmente o Cavaleiro da Lua, né, mas a RGE ela mudava os nomes de alguns personagens nas suas versões. No caso, né, alguns inimigos do Ron, como os Cães da Névoa Negra, né, eles tinham esse nome na RGE, depois na editora Abril eles foram mudados para os Cães da Nebulosa Negra, né? E o original desses personagens em inglês é The Hellhounds of the Dark Nebula. Bem, em 83, o sexta edição do Almanac Premier Marvel traz o Ron em destaque na capa, com a história A Morte de Ron. Também quase uma reprodução quase completa da capa original, né, do Ron, da revista, da edição número 7 da revista Ron Space Knight, com desenhos do Michael Golden. E ele dividiu a capa na edição brasileira, né, com histórias do Homem-Aranha, né, e do Caçador 3000, que o Caçador 3000 é uma espaçonave. Depois do Almanac Premier Marvel, a RGE não publicou mais histórias do Ron. A partir daí, né, os direitos de publicação do Ron passaram a ser da editora Abril. E a editora Abril ela começou a publicar as histórias do Ron na revista do Incrível Hulk, né? E aí a Abril começou a publicar a partir da edição 8 da revista Ron original no Brasil, né, que é a partir das histórias de 1980, começaram a ser publicadas em 1983. Bem, se você quiser saber, né, além das publicações do Ron na RGE, sobre suas publicações na editora Abril, você pode se inscrever nesse canal, ativar as notificações, escrever nos comentários, compartilhar com seus amigos se você gostou, né? Se você não gostou, você castiga seus inimigos e você compartilha com eles.